Em 2011, na cidade de Chicago, algo perturbador aconteceu com Sarah Mitchell. Seu marido, Daniel, faleceu tragicamente em um acidente de carro em uma noite chuvosa. O impacto foi devastador e ele morreu na hora. Seu celular, segundo os bombeiros, foi completamente destruído no incêndio do veículo. Na noite seguinte ao funeral, Sarah estava deitada, afundada na dor e no silêncio, quando seu telefone vibrou na mesa de cabeceira. A tela acendeu. Uma chamada estava chegando. Número desconhecido. Seu coração disparou. Tremendo, ela deslizou o dedo para atender. Sarah, sou eu. A voz do outro lado sussurrou. Ela congelou. A voz era de Daniel, mas algo estava errado. Parecia abafada, distante, como se estivesse sendo sufocado por uma névoa densa. Daniel, isso não pode ser. Você morreu, ela murmurou, sentindo o desespero na garganta. A ligação ficou repleta de estática. Depois, um barulho estranho, como se alguém tentasse falar debaixo d'água. Então, apenas silêncio. Sarah passou a noite inteira em claro. No dia seguinte, decidiu verificar o histórico da operadora. Não havia registro da ligação. Era como se nunca tivesse acontecido. Mas aquilo não foi um erro isolado. Na mesma semana, Sarah recebeu outras chamadas, sempre à noite, sempre do mesmo número. Em uma delas, ela ouviu um som ao fundo, algo como pneus cantando no asfalto, vidro quebrando, e, por um instante, um gemido de dor. Foi aí que Sarah percebeu. Daniel estava revivendo o momento de sua morte, preso em algum lugar entre a vida e a morte, tentando alcançá-la. Na última ligação, tudo o que ela ouviu foi uma respiração fraca. Depois, um sussurro, me perdoa, e então, silêncio. As ligações nunca mais aconteceram, mas toda vez que o telefone dela toca no meio da noite, um arrepio sobe pela sua espinha, pois ela sabe, se atender, pode ouvir Daniel de novo. Desde a última ligação, Sarah tentou seguir em frente, mas sempre que seu telefone tocava à noite, um arrepio gelado percorria sua espinha. Ela nunca mais atendeu. Por meses, o número desconhecido parou de ligar, até que uma noite, era 3h33 da madrugada, quando o telefone vibrou novamente. A tela acendeu. Número desconhecido. Sarah sentiu o coração disparar. Suas mãos suavam frio. Ela tentou ignorar, mas o som da vibração parecia ecoar pela casa. Algo dentro dela dizia que, se não atendesse, perderia a chance de entender o que estava acontecendo. Tremendo, ela deslizou o dedo na tela. Alô? O silêncio do outro lado parecia mais denso do que antes. Ela segurou a respiração, esperando por qualquer som. Então, um ruído estático encheu o celular. E, logo depois, Sarah, ele está aqui, era a voz de Daniel. Mas, desta vez, havia algo diferente. Não parecia um simples eco do passado. Ele estava falando com ela, no presente. Sarah se sentou na cama, os olhos arregalados. Daniel, onde você está? A resposta veio em forma de um som seco, algo pesado caindo. Depois, um ruído de algo arranhando,
como unhas raspando contra a madeira. Ele me encontrou, sussurrou Daniel. Sara sentiu um calafrio. Quem? Do que você está falando? A única resposta foi uma respiração entrecortada. E então, um barulho de algo arrastando pelo chão. O telefone desligou sozinho. Sara ficou imóvel, o celular ainda apertado contra o ouvido, como se esperasse que ele voltasse a tocar. E então veio o som, não do telefone, mas de algo arranhando a porta do quarto. Seu corpo congelou. Ela não estava sozinha na casa. A respiração de Sara ficou pesada. Lentamente, virou a cabeça para a porta. A maçaneta começou a girar, tremendo, como se alguém do outro lado estivesse tentando entrar. Ela não conseguia se mover. Então, o telefone vibrou de novo. A tela piscou com uma nova notificação. Mensagem de número desconhecido. Ela engoliu em seco e abriu o SMS. Havia apenas uma foto, uma imagem escura e granulada, como se tivesse sido tirada em um local sem luz. Mas Sara reconheceu o que estava nela. Era a porta do seu quarto, e na sombra, ao fundo, duas mãos pálidas pressionadas contra a madeira. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Apenas 3 palavras. Ele está chegando. O telefone escorregou da mão de Sara e caiu na cama. O silêncio na casa agora parecia um monstro à espreita, sugando o ar ao seu redor. Seus olhos estavam grudados na porta do quarto. A maçaneta ainda girava lentamente, como se alguém do outro lado estivesse testando sua paciência ou sua coragem. O coração dela martelava no peito. Isso não pode ser real. Isso não pode ser real. Respirando fundo, Sara reuniu coragem e se levantou da cama. Cada passo em direção à porta parecia mais difícil, como se o próprio ar estivesse ficando mais pesado. Ela encostou o ouvido na madeira. Silêncio. Mas então, um sussurro. Sara. Ela recuou de um salto, cobrindo a boca para não gritar. A voz veio do outro lado da porta. A voz de Daniel. Mas algo estava errado. Aquilo não soava como ele. Era rouco, distorcido, como se algo estivesse imitando Daniel, mas sem conseguir fazer direito. O telefone vibrou de novo na cama. Nova mensagem de número desconhecido. Com os dedos tremendo, ela desbloqueou a tela. A mensagem dizia: não abra a porta. Sara engoliu em seco. Ela já sabia que não deveria abrir, mas agora que tinha essa ordem explícita, o medo cresceu ainda mais. Então, o telefone vibrou novamente. Outra mensagem. Se você abrir, ele entra. Antes que pudesse reagir, bam! Um impacto violento sacudiu a porta. Sara gritou e tropeçou para trás, caindo no chão. Algo do outro lado batia contra a madeira, como se quisesse arrombá-la. Mas o pior ainda estava por vir. Entre os golpes, um som se destacou, um estalo úmido. Algo escorria pelo chão, vindo por baixo da porta. Sara hesitou, mas seu olhar desceu para a fresta inferior da porta, e seu sangue gelou. Era sangue. Uma poça escura se espalhava pelo piso, se movendo lentamente em sua direção. O telefone vibrou mais uma vez. Nova mensagem. Não olhe. Mas já era tarde demais. Sara estava olhando. Viu
Uma mão pálida e ossuda rastejou pela fresta da porta, os dedos retorcidos como garras. Mas o pior foi quando outra mão saiu, segurando o que parecia um pedaço de carne, um pedaço de rosto humano. Ela se engasgou em um grito, mas antes que pudesse reagir, o telefone tocou. Dessa vez, o toque era diferente, alto, estridente, como um alarme de emergência. Sara pegou o telefone com pressa e atendeu. Sara, corre! Era Daniel. Dessa vez, sua voz era real, clara. Ele parecia desesperado. O que está acontecendo? Ela gritou. Não olhe para ele. Bam! A porta explodiu para dentro. E Sara finalmente viu. Algo saiu rastejando do corredor escuro. Era alto, magro demais, a pele esticada sobre ossos deformados. Mas o pior era o rosto, ou a falta dele. Seu crânio estava exposto, e partes de rostos diferentes estavam costuradas ao redor da cabeça, como se tentasse formar uma expressão humana. Os olhos eram apenas buracos negros vazios, sugando toda a luz ao redor. Então, ele sorriu, não com os lábios, porque não tinha, mas com os rostos presos à pele, eles se mexeram, tentando gritar. Sara soltou um berro e caiu para trás, enquanto o telefone queimava em sua mão. A tela piscava, distorcida. Uma última mensagem apareceu. Se ele pegar você, eu não posso trazer você de volta. O monstro deu um passo à frente e apagou as luzes. A escuridão tomou conta do quarto. Sara tentava controlar a respiração, mas cada vez que puxava o ar, sentia um cheiro forte de carne podre se espalhando ao seu redor. O monstro estava ali, perto, mas ela não conseguia vê-lo. A única coisa que quebrava o silêncio era um som horrível. Os rostos costurados na pele da criatura estavam se mexendo. Os lábios ressecados se contraíam, tentando falar, tentando gritar, tentando avisá-la. Sara apertou o telefone contra o peito, tremendo. A tela ainda piscava fracamente. Daniel, me ajuda! Ela sussurrou, com os olhos cheios de lágrimas. O telefone vibrou. Outra mensagem apareceu na tela. Ele só pode pegar você se você olhar para ele. Sara arregalou os olhos. Era isso. O monstro só pegava as vítimas quando elas o olhavam. Quando enxergavam seus rostos roubados. Ela segurou o celular com força. Não podia olhar. Bam! O chão tremeu quando a coisa deu um passo pesado em sua direção. Sara apertou os olhos fechados. Cada célula do seu corpo implorava para que ela olhasse. Mas ela sabia que se olhasse, seria o fim, outro passo. A coisa bufava, como se sentisse cheiro de medo. Sara lembrou-se do telefone. Se Daniel estava tentando ajudá-la, ele precisava estar em algum lugar entre a vida e a morte. Mas talvez ele soubesse como escapar. Ela digitou no telefone, com os olhos ainda fechados. Como eu saio? O tempo pareceu parar. O monstro ficou imóvel. Então, o telefone vibrou. 3. Sara sentiu um nó na garganta. A respiração do monstro estava perto, muito perto.
Ela sentiu algo gelado roçar sua pele. E, então, o telefone tocou. O som ecoou pelo quarto como um trovão. A luz do celular piscou. Sara atendeu. No mesmo segundo, um grito agudo preencheu o ambiente. Mas não era dela, era dele. Criatura rugiu de dor, como se o som da chamada estivesse queimando sua pele. Sara manteve os olhos fechados enquanto a coisa se debatia, urrando, os rostos presos à sua carne se contorcendo em desespero. A luz do telefone ficou mais forte. A criatura soltou um último berro e desapareceu. Sara abriu os olhos. O quarto estava vazio. A porta continuava destruída, mas não havia mais sinais da coisa. O telefone ainda estava ligado. Do outro lado da linha, uma voz fraca falou: "Consegui te salvar, mas agora não posso mais voltar." Era Daniel. Sara sentiu um aperto no peito. Lágrimas rolaram pelo seu rosto. "O que aconteceu com você?" Sua voz saiu trêmula. Silêncio. Então, Daniel sussurrou: "Eu morri no acidente, Sara." Mas não fui o único. Ela ficou em choque. "O quê?" A ligação começou a falhar. Daniel continuou: "Havia outra coisa no carro comigo. Algo que nunca deveria ter sido libertado." Sara sentiu um arrepio. Daniel fez uma pausa e sua voz ficou mais baixa. "Agora ele está solto e eu não posso mais protegê-la." A chamada caiu, o telefone escureceu. Sara ficou ali, sentada no chão do quarto destruído, tentando entender o que acabara de acontecer. Ela estava viva, mas aquilo também estava, e agora estava solto no mundo. O telefone vibrou uma última vez, uma nova mensagem. A história ainda não acabou. Fim ou apenas o começo? Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Compartilhe com aquele amigo que ama terror e desafie ele a ouvir essa história no escuro. E se quiser mais histórias, comente qual tipo de terror te assusta mais.